E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre, volume 3, do 8º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 2 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive, onde você encontra esses e outros materiais que você pode precisar. E vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists separadinha por turma, série, ou então por tema, Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP, para que vocês encontrem com mais facilidade os vídeos que precisam. E se esse vídeo te ajudar, deixa aquele like, porque ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos que vão chegar. Me siga nas redes sociais, é tudo Ilana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso e bora lá! Aula 1. Ambientalizando. 1. Leia e analise as imagens a seguir. Então, essa questão 1 é apenas para observar as imagens que nós temos, né, de teatros, um bem antigo e um bem novo. 2. Leia os excertos a seguir, do texto teatral As Asas de um Anjo, de José de Alencar. As Asas de um Anjo, José de Alencar. A cena é no Rio de Janeiro e contemporânea. Prólogo, em casa de Antônio, sala pobre. Cena primeira, Carolina, Margarida e Antônio. Cena 1. Carolina defronte a um espelho, deitando nos cabelos 2 grandes laços de fita azul. Margarida cosendo junto à janela. Antônio sentado num mocho, pensativo. Carolina. É quase noite. Margarida. Que fazes aí, Carolina? Já acabaste a tua obra? Prometeste dá-la pronta hoje. Carolina. Já vou, mãezinha. Falta apenas tirar o alinhavo. Olhe, não fico bonita com meus laços de fita azul? Margarida. Tu és sempre bonita, mas realmente essas fitas nos cabelos dão-te uma graça. Pareces um daqueles anjinhos de Nossa Senhora da Conceição. Carolina. É o que disse o Luiz quando as trouxe da loja. Tínhamos ido na véspera à missa e ele viu lá um anjinho que tinha as asas tão azuis cor do céu. Então lembrou-se de dar-me esses laços. Assentam-me tão bem, não é verdade? Margarida. Sim, mas não sei para que te fostes vestir e pentear a esta hora. Já está escuro para chegares à janela. Carolina. Foi para experimentar o meu vestido novo, mãezinha. Quis ver como edificar quando formos domingo ao passeio público. Cena 2. Margarida e Antônio. Margarida. Não sei o que tem a nossa filha. Às vezes anda tão distraída. Antônio. Quantos são hoje do mês, Margarida? Margarida. Pois não sabes? 26. Antônio, contando pelos dedos. Diabo, ainda faltam 4 dias para acabar. Precisava receber uns cobres que tenho na mão do mestre e só no fim da semana. Que maçada! Margarida. Não te agonies, homem. O dinheiro que deste ainda não se acabou. E hoje mesmo aquela moça deve vir buscar os vestidos que mandou fazer por Carolina. Antônio. Quanto ela tem de dar? Margarida. 3 vestidos a 5.000 réis, faz a conta. Antônio. 15.000 réis, não é? Margarida. 15 justos. Já vês que não nos faltará dinheiro. Podes dormir descansado que amanhã terás o teu vinho ao almoço. Antônio. Ora Deus, quem te fala agora em vinho não é para ti, nem para mim que preciso de dinheiro. Margarida acende a vela com fósforos. Margarida. Para quem é então homem? Antônio. Para Carolina. Na questão 2, então, é apenas leitura também. 3. Após a leitura e a socialização dos comentários acerca do excerto da peça teatral, responda às questões a seguir. Em qual gênero textual o texto lido se enquadra? Por quê? Bom, esse texto é um texto teatral, ou a gente também pode chamar de peça teatral. Então, quais são as características, né? Porque a pergunta também quer que a gente diga por quê, né? Então, a gente respondeu que é um texto teatral, ou uma peça teatral, né? E agora vamos dizer o porquê. Então, o que acontece? Ele tem a fala dos personagens antes... perdão, a fala não, o nome dos personagens antes da fala. Então percebam que está aqui Antônio e a fala dele, Margarida e a fala dele, e assim por diante. Né? Então, nome do personagem antes da fala, isso é uma característica. Outra característica são esses trechos que estão aqui entre parênteses, que a gente chama de rubrica, né? Ou indicações cênicas, que são indicações do que os atores têm que fazer. Assim,
Quando a gente vai assistir uma peça de teatro, para que os atores tenham encenado aquela peça, eles precisaram de um roteiro, eles precisaram de algo escrito para saber as falas deles e o que fazer. E esse roteiro, essa coisa escrita, é o texto teatral. E aí, além das falas, a gente tem as indicações cênicas entre parênteses para que o ator saiba o que ele tem que fazer. Então, por exemplo, o Antônio está falando aqui, né? E aí, depois que ele fala aqui, né, que precisa de dinheiro e tal, né, a Margarida acende a vela com fósforos. Então, a atriz que vai fazer a Margarida sabe, por esse trecho que está aqui entre parênteses, o que ela tem que fazer. E aí, além disso, tem também a divisão em cenas, tá? Aqui a gente não sabe se é dividido em atos também, no caso desse texto, porque aqui no fragmento que a gente tem, né, na apostila não aparece, mas o texto teatral é dividido em atos e cenas. Alguns textos não tem atos, né, tipo é um ato só, então daí só divisão em cenas, tal, em um ato só. Alguns outros textos têm mais de um ato. Então, juntando tudo isso que eu expliquei, resumindo na hora de elaborar a resposta, né, o gênero textual é peça teatral ou texto teatral. E por quê? Porque tem todas as características de um texto do tipo. Tem o nome dos personagens antes da fala, tem as rubricas, né, ou seja, as indicações cênicas entre parênteses para os atores saberem o que fazer, e tem a divisão aí feita em cenas. No caso desse texto em específico, está só dividido aí na cena 1. B. A peça teatral requer uma linguagem voltada à encenação, contendo elementos do gênero textual dramático. Assim, analisando o texto teatral As Asas de um Anjo, de José de Alencar, percebemos a utilização de uma linguagem formal ou informal. Bom, esse texto que a gente acabou de ler, ele tem uma linguagem mais informal, porque aí a conversa, né, entre um marido e uma mulher, que estão falando ali sobre a filha deles, etc. Então, por isso é uma linguagem mais informal. Ela pode parecer estranha pra gente, porque não é um texto escrito, por exemplo, na década que a gente está, né? Então, não tem a nossa linguagem, tipo, atual, né? E então, por ser um texto mais antigo, do José de Alencar, vai ter a linguagem que era mais típica na época que o José de Alencar viveu, né? Mas não é por isso que deixa de ser uma linguagem aí mais informal pelo próprio contexto em que os personagens estão. Hora da pesquisa. Bom, aqui ele está pedindo o seguinte, ó, pesquise outros exemplos de textos pertencentes ao gênero dramático, tragédia, farsa, auto, e após as leituras faça um resumo do texto contemplando os elementos já estudados. Então, o que vocês vão fazer? Assim, dentro do texto teatral existem várias possibilidades, né? Vários outros tipos de textos. Então, tem vários tipos de texto teatral. Então, eu tenho a tragédia, eu tenho a farsa, eu tenho o auto, tem também a comédia, né? Ele nem chegou a mencionar todos aqui. Então, dentro dos que ele sugeriu, tragédia, farsa ou auto, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Mas ele não quer que vocês tragam a definição do que é um texto teatral de tragédia. Ele não quer que traga a definição de um texto teatral de farsa, tá? Ele quer que vocês, na pesquisa de vocês, encontrem um exemplo de texto que seja farsa. Então, na hora que vocês forem fazer pesquisa no Google, vocês vão jogar lá, exemplo de texto teatral farsa. E aí vai vir os resultados, né, de exemplos de textos assim. Ou exemplo de texto teatral auto. Mas, no meio da explicação aqui, eu já vou deixar a dica. Por exemplo, o Auto da Compadecida. Vocês já devem ter ouvido falar por causa do filme. Bom, o filme O Auto da Compadecida é baseado em uma peça teatral do Ariano Suassuna, né? Então, o que ele quer? Ele quer que vocês pesquisem um exemplo de um desses tipos de textos e façam um resumo. Então, vamos supor que vocês digitem lá no Google, exemplo de texto teatral auto. Nos resultados, provavelmente da primeira página, já vai aparecer ali o Auto da Compadecida, em algum dos links. Também vai lá ler sobre o Auto da Compadecida, sobre a peça teatral e não sobre o filme, porque tem diferenças, né? Já que o filme é uma adaptação da peça, né? Lê sobre e faz um resumo do que é a peça teatral Auto da Compadecida, sobre a história tal, e tudo mais. Então, basicamente, o que a pesquisa quer é isso, tá? Aula 2. Identificando o texto dramático.
Realize a leitura inspecional dos textos 1 e 2 a seguir, a fim de se familiarizar com os referidos textos. Texto 1. Sonho de uma noite de verão. A Midsummer Night's Dream, William Shakespeare, ato 1, cena 1. Olha só que legal, esse aqui já tem a divisão, né? Já aparece a divisão em atos também. Atenas, o palácio de Teseu. Entram Teseu, Hipólita, Filóstrato e pessoas do séquito. Teseu, depressa, bela Hipólita, aproxima-se a hora de nossas núpcias. 4 dias felizes nos trarão uma outra lua. Mas, para mim, como esta lua velha se extingue lentamente, ela retarda meus anelos, tal como o faz madrasta ou viúva que retém os bens do herdeiro. Hipólita, mergulharão depressa 4 dias na negra noite. 4 noites, presto, farão escoar o tempo como em sonhos. Então a lua, que, como arco argênteo, no céu ora sem curva, verá a noite solene do esposório. Teseu, vai, Filóstrato, concita os atenienses para a festa, desperta o alegre e buliçoso espírito da alegria, despacha para os ritos fúnebres a tristeza, que essa pálida hóspede não vai bem em nossas pompas. Sai, Filóstrato. De espada em mão te fiz a corte, Hipólita, o coração te conquistei à custa de violência, mas quero desposar-te com música de tom mais auspicioso, com pompas, com triunfos, com festejos. Entram Egeu, Hérmia, Lisandro e Demétrio. Egeu, salve Teseu, nosso famoso duque. Teseu, bom Egeu, obrigado. Que há de novo? Egeu, cheio de dor, venho fazer-te queixa de minha própria filha, Hérmia querida. Vem para cá, Demétrio. Nobre lorde, tem este homem o meu consentimento para casar com ela. Agora avança, Lisandro. E este, meu príncipe gracioso, o peito de Hérmia traz enfeitiçado. Sim, Lisandro, tu mesmo, com tuas rimas. Prendas de amor com ela tu trocaste. Sob a sua janela, à luz da lua, cantaste-lhe canções com voz fingida, versos de amor fingido, e cativaste as impressões de sua fantasia com caixas de cabelo, anéis, brinquedos, ramalhetes, docinhos, ninharias, mensageiros de feito decisivo nas jovens ainda brandas. Com astúcia, a minha filha o coração furtaste, mudaste-lhe a filial obediência em dura teimosia. Por tudo isso, meu muito gracioso duque, se ela, agora diante de vossa graça, com Demétrio não quiser se casar, eu me reporto à antiga lei de Atenas, que confere aos pais direito de dispor dos filhos. É minha filha, posso dispor dela. Ou a entregarei para este cavalheiro, ou para a morte, o que, sem mais delongas, segundo nossa lei, deve ser feito. Teseu, Hérmia, que respondeis? Sede prudente, bela menina, como a um deus devíeis ver sempre vosso pai, um deus que vossa formosura plasmou, pois sois apenas a cera a que ele conferiu a forma, restando-lhe o poder de conservá-la ou desfazer a imagem. É Demétrio cavaleiro muito digno. Hérmia, e assim, Lisandro, Teseu, sim, em si mesmo, mas uma vez que ele com vosso pai não conta, deveríeis o outro considerar como o mais digno. Hérmia, ah, se meu pai o visse com meus olhos, sonho de uma noite de verão. Teseu, com o juízo dele é que razoável fora que vossos olhos vissem. Texto 2. O juiz de paz da roça. Cena 11. Juiz, assentando-se. Era muito capaz de se esquecer. Senhor escrivão, leia o outro requerimento. Escrivão, lendo. Diz Francisco Antônio, natural de Portugal, porém brasileiro, que tendo ele casado com Rosa de Jesus, trouxe esta por dote uma égua. Ora, acontecendo ter a égua de minha mulher um filho, o meu vizinho José da Silva diz que é dele, só porque o dito filho da égua de minha mulher saiu malhado como seu cavalo. Ora, como filhos pertencem às mães, e a prova disto é que a minha escrava Maria tem um filho que é meu, peço a vossa senhoria mande o dito meu vizinho entregar-me o filho da égua que é de minha mulher. Juiz, é verdade que o senhor tem o filho da égua preso? José da Silva, é verdade, porém o filho me pertence, pois é meu, que é do cavalo. Juiz, terá a bondade de entregar o filho a seu dono, pois é aqui da mulher do senhor. José da Silva, mas, senhor juiz, nem mais nem meios mais, entregue o filho, senão cadeia. José da Silva, eu vou queixar-me ao presidente. Juiz, pois vá, que eu tomarei a apelação. José da Silva, e eu embargo. Juiz, embargue ou não embargue, embargue com 300 mil diabos, que eu não concedei revista no auto do processo, né? Concederei, provavelmente aqui. José da Silva, eu lhe mostrarei, deixe estar. Juiz, senhor escrivão, não dê anistia a este rebelde e mande-o agarrar para soldado. José da Silva, com humildade. Vossa senhoria não se arrenegue, eu entregarei o Pequira. Juiz, pois bem, retirem-se, estão conciliados. Saem os dois. Não há mais ninguém? Bom, está fechada a sessão. Hoje cansaram-me.
2. Após a análise e compreensão oral dos textos 1 e 2, descreva a estrutura e a organização dos textos lidos, identificando os temas, os cenários, as personagens, as linguagens, respectivamente. Bom, eu fiz aqui em azul, então, do texto 1 e em vermelho do texto 2. No caso dos personagens do texto 1, eu dividi em 2 tópicos. O primeiro dos personagens que falam e o segundo dos personagens que estão presentes na cena. A gente percebe isso pelas rubricas, mas que não falam. Por exemplo, aqui ele diz, né, sai Filóstrato, significa que o Filóstrato, que era um personagem que estava ali, saiu, né, e ele não tem fala, mas ele está presente na cena. Da mesma maneira que aqui entram Egeu, Hérmia, Lisandro e Demétrio, né, Egeu e Hérmia eles têm falas, mas Lisandro e Demétrio não. Então esses 3 são personagens que estão ali na cena, mas tipo estão quietinhos, né, estão ouvindo, mas não estão falando. Daí por isso eu fiz essa separação. A linguagem é mais formal, o cenário ele fala lá no comecinho do texto, nas indicações cênicas, que é em Atenas, no Palácio de Teseu. O tema é o planejamento aí de com quem eles acham que a Hermia deveria se casar, que queriam que ela casasse com um, mas ela estava gostando de outro. Bom, já aqui no texto 2, o Juízo de Paz da Roça, como personagens a gente tem o juiz, o escrivão e o José da Silva. A mulher do José da Silva e o vizinho dele, eles são mencionados, mas eles não fazem parte da cena, né? Então, por isso não coloquei. É uma linguagem um pouco mais formal, embora tenha ali na primeira fala do escrivão todo assim um joguinho de palavras com o objetivo de dar humor sobre o filho da égua, sobre a mulher, sobre o vizinho e tal. Foi o objetivo ali de fazer uma piadinha, né? Ele tá um tom mais de humor mesmo para a cena, né? Mas ainda assim é uma linguagem um pouquinho mais formal, o modo como o juiz fala, né, o escrivão, o próprio José da Silva, chamando ele ali de Vossa Senhoria. Já o cenário é o local da decisão judicial, é o modo como eu achei que deveria colocar. Porque aqui na cena, né, o lugar é assim, o ponto a partir do qual o material colocou, né, já colocou meio que do meio da cena. Então percebam que tem aqui, ó, esse sinalzinho, a gente chama de sinal de supressão. Significa que foi retirada uma parte desse material, porque julgaram que era conveniente só colocar a partir disso. Então assim, a gente não tem toda a cena, então não tem assim a descrição do cenário de onde é esse cenário. E aí, eu não conheço muito assim da área do direito, né? Então assim, dependendo do que a pessoa vai fazer, né, é feito num lugar ou é feito no outro. Eu não sei qual era o nome, qual era o termo que eles davam na época em que o Juiz de Paz da Roça foi escrito para o local onde eles estavam fazendo ali as decisões judiciais, se era fórum, se era qualquer outra coisa. Então, por conta disso, de não ter um nome em específico do lugar nesse trecho aí da peça e de eu não saber exatamente qual é o nome que eles dão para esse lugar em que eles estavam tomando essa decisão judicial, eu coloquei no local da decisão judicial, aí ficou de uma maneira mais genérica, né? E o tema é a disputa pelo filho da égua, né? E eu coloquei entre aspas filho da égua porque tem muito joguinho de palavras e tem todo um duplo sentido com o filho da égua no texto. Né, a gente percebe que quando ele fala filho da égua, ele está falando realmente do animal, cavalo, né, que é filho aí do animal, égua. Mas tem todo um joguinho de palavras com mulher, com vizinho, para dar um duplo sentido e tal. Então, por conta disso, já que tem um duplo sentido no texto, eu optei por deixar mesmo as aspas. 3. Agora, sistematize juntamente com a turma as informações identificadas durante e após a leitura e tome nota das observações. Ele não deixou muito claro aqui o que ele quer com relação a essas informações. Ele quer mais informações com relação a tema, com relação à forma, com relação à estrutura, né? Como no texto, na questão anterior, a gente já analisou questões mais específicas de cada texto, aqui eu vou fazer de uma maneira mais genérica, tá? Sobre o texto teatral em si. Eu coloquei aqui de uma maneira mais resumida, né, as principais características do texto teatral, que é a divisão em atos e cenas, o nome do personagem antes da fala, e o fato de que não tem narrador, e no lugar disso o que a gente tem são as rubricas, né, são aí as indicações cênicas. Aula 3. Ampliando os conhecimentos, o gênero dramático. 1. Leia com atenção o trecho retirado do texto 2 da aula 2. Juiz, assentando-se, era muito capaz de se esquecer. Senhor escrivão, leia o outro requerimento. No trecho, a palavra destacada é uma rubrica de movimento e foi usada para identificar
a postura física do escrivão, a fala da personagem, a emoção da personagem, a postura física do juiz. Então, a gente tem aqui ó, o nome do personagem que vai falar, que é o juiz. Depois, a gente tem aqui a fala do juiz. E em um determinado momento, ele vai falar especificamente com o escrivão, mandando o escrivão ler o outro requerimento. E aí, logo depois que tem o nome do juiz, né, indicando que a fala vai ser dele, a gente tem essa rubrica dizendo que ele estava assentando-se. Ou seja, está falando sobre a postura física naquele momento do juiz, né? Então, nesse momento em que ele vai falar, era muito capaz de se esquecer e etc., nesse momento em que ele vai falar isso, ele está se assentando. Então, o ator sabe que ele tem que fazer esse gesto, né? Então, portanto, foi usada para identificar a postura física do juiz. 2. Ainda em relação aos textos 1 e 2, analisados na aula 2, responda as questões a seguir. A. Em se tratando dos textos da aula anterior, entre ou antes das falas dos personagens, que detalhes podem ser notados nos textos 1 e 2? Ele quer saber o que tem entre a fala das personagens ou mesmo antes. E são justamente as rubricas. Agora eu vou mostrar para vocês no texto porque que ele usa aqui entre ou antes. Olha só aqui, nesse caso a rubrica está antes da fala. Então, por quê? Tem o nome do personagem, aí depois tem a fala, e essa rubrica está antes da fala, então está antes. Já nesse caso aqui, né, dessa fala do Teseu, percebam que tem aqui Teseu, né? Então, ele vai, começa a falar, aí tem uma rubrica. Aí ele fala mais um pouquinho, aí tem outra rubrica. Aí só depois que acaba, né, esse momento da fala dele, e começa a fala do Egeu. Então, nesse caso, as rubricas aqui, que são esta daqui e esta daqui, elas estão entre a fala dele. Mas, enfim, resumindo a resposta, vocês podem colocar que os detalhes são a presença das rubricas, que são as indicações do que os atores devem fazer ali naquela cena. B. Retire dos textos trechos que marcam as presenças das rubricas. Bom, eu já tinha grifado algumas para explicar, agora eu grifei as outras que faltavam, né? Então vou passar devagarzinho para que vocês vejam. Tem essa aqui, por exemplo, que é logo no comecinho, que é para indicar aonde está acontecendo a cena, ó. Aqui que ele fala que é em Atenas, no Palácio de Teseu, e aí quem são os personagens, né? Personagens que estão ali aparecendo. Depois tem essas próximas duas. E depois nessa página, aí agora só no texto 2, tem 1, 2, 3, 4. Então, quando ele pede para indicar, vocês podem só grifar e aí responder ali na questão que foi grifado no texto. Para não ter assim que copiar tudo isso. C. Qual diferença pode ser notada na estrutura de um gênero dramático quando comparado a outros em prosa, que você já estudou na tipologia narrativa? Bom, ele quer saber aqui qual é a diferença de estrutura do texto dramático e de um texto ou de outro tipo que seja também narrativo, como um conto, uma crônica, um romance, né, algo do gênero. Então, assim, a principal diferença é a questão da presença do narrador. Num conto, numa crônica, num romance, algo do tipo, a gente tem sempre ali a presença do narrador. Então, pode ser um narrador em primeira pessoa, que está contando coisas que aconteceram com ele, pode ser ali a presença de um narrador em terceira pessoa, né? E esse narrador, ele vai falar, né? Quem são os personagens, ele vai descrever os personagens, como os personagens são, né? Tanto física quanto psicologicamente, vai descrever esses personagens, vai descrever o lugar onde eles estão, vai falar das ações dos personagens, tudo isso assim, de uma maneira muito mais detalhada. Então tem parágrafos inteiros em que o narrador só está contando essas coisas, e no meio disso tem ali as falas dos personagens que estão intercaladas com a presença ali do narrador. Já no gênero dramático, a gente simplesmente não tem narrador, porque o foco é a atuação. O foco são as falas dos personagens que os atores vão ter que usar para atuar. Tem que ser ali uma coisa mais dinâmica. Então, no texto dramático não tem a presença do narrador, e aí para suprir um pouco a falta que o narrador faria, a gente tem as rubricas, né, que são as indicações do que os atores vão fazer, mas tipo, bem objetivo. Sentou, correu, falou baixo, falou alto e coisas do tipo, tá? Então, resumindo a questão, né, a principal diferença é que no texto dramático a gente não tem narrador, a gente tem, né, as rubricas.
E já nos outros textos em prosa, a gente tem sim um narrador que pode ser em primeira ou em terceira pessoa. 3. O discurso direto é a reprodução de maneira direta da fala das personagens, ou seja, a reprodução integral, literal, introduzida por travessão ou não. Com base nessa afirmativa, cite 2 trechos do texto em que há discurso direto. Gente, o discurso direto é quando eu tenho ali a fala de um personagem colocado de uma maneira direta, sem ser dito pela voz de outra pessoa, como por exemplo a voz do narrador e tal. Então é a fala do personagem de maneira direta. No caso do texto teatral, a essência das falas é estar mesmo em discurso direto. Então assim, ele quer 2. Mas assim, por exemplo, se eu pegar essa aqui, ó, do juiz, e essa aqui, são 2. Né, que são as falas aí dos personagens de maneira direta. Agora, se eu quiser pegar, por exemplo, essa aqui do juiz e essa aqui do João, também são 2. Tá aí de maneira direta, posso escolher, né? Ou essa aqui do José e essa aqui do juiz, tanto faz. Então, podem escolher qualquer 2 assim, dessas 4, ou de outras falas, como essas 2 de baixo, enfim, que vai responder à questão. 4. O uso de conjunções e articuladores textuais são importantes na construção da progressão temática, pois eles organizam as novas informações e tornam o texto coeso. Observe o trecho abaixo. Escrivão, lendo. Diz Francisco Antônio, natural de Portugal, porém brasileiro, que tendo ele casado com Rosa de Jesus, trouxe esta por dote uma égua. Ora, acontecendo ter a égua de minha mulher um filho, o meu vizinho José da Silva diz que é dele, só porque o dito filho da égua de minha mulher saiu malhado como o seu cavalo. Ora, como filhos pertencem às mães, e a prova disto é que a minha escrava Maria tem um filho que é meu, peço a vossa senhoria, mande o dito meu vizinho entregar-me o filho da égua, que é de minha mulher. Dessa forma, os termos porém e, em destaque no fragmento acima, expressam, respectivamente, aí tem aqui condição, explicação, causa, consequência, explicação, condição, oposição e adição. Tá? Então, no caso da primeira aqui, né, é para porém, e no caso da segunda é para e. Então, assim, porém, ele sempre vai indicar uma oposição. Porém, mas, todavia, contudo, são palavras que sempre vão indicar oposição. Então, é uma ideia que está se opondo à outra. Por exemplo, ele é natural de Portugal, né, porém brasileiro, tá? Então, vive ali no Brasil, provavelmente foi naturalizado brasileiro. Né, que se casou ali e tal, com a Rosa de Jesus e tudo mais. E aí, no caso do e, é uma palavra que vai indicar uma adição, vai estar somando, é uma ideia que soma outra. Então, assim, tem aqui a ideia de que os filhos pertencem às mães, e depois tem a ideia de que a prova disso é que ele tem ali o filho com a escrava, né? Então, portanto, a gente tem aqui que eles expressam oposição e adição. Hora da pesquisa. É importante notar que as rubricas são utilizadas em outros documentos e contextos. Para ajudar no entendimento e fixação, pesquise acerca das formas de rubricas existentes, em livros impressos ou em materiais digitais. Então, a rubrica ela é utilizada no texto teatral? Mas ela é utilizada também em outros tipos de textos, em outras situações, como, por exemplo, em textos assim mais da área jurídica. Né? Então, o que a pesquisa quer é que vocês descubram quais outras formas de rubrica que tem, além da rubrica que é usada no texto teatral que a gente aprendeu. Aula 4. Analisando os gêneros, das semelhanças às diferenças. 1. Leia os textos 1 e 2 a seguir. Texto 1. Maneira de amar, Carlos Drummond. O jardineiro conversava com as flores, e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com a sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra, na ocasião devida. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se, porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Texto 2.
Prólogo. Entra o coro. Coro. Duas casas iguais em dignidade, na formosa Verona vos dirão, reativou antiga inimizade, manchando mãos fraternas, sangue irmão. Do fatal seio desses dois rivais um par nasceu de amantes desditosos, que em sua sepultura o ódio dos pais depôs, na morte venturosa. Os lances desse amor fadado à morte e a obstinação dos pais, sempre exaltados, que teve fim naquela triste sorte, em 2 horas vereis representados. Sem prestardes a tudo ouvido atento, supriremos as faltas a contento. O texto acima se refere à tragédia shakespeariana, descrita na peça teatral Romeu e Julieta, elaborada entre 1591 e 1595. Traz o amor proibido entre dois jovens na Verona renascentista, mas também evidencia a hipocrisia e as convenções sociais, os interesses econômicos e ganância pelo poder, aspectos que alimentam a intolerância e condenam o sentimento nobre que brota dos corações de Romeu e Julieta. 2. Após a realização da leitura minuciosa do texto Maneira de Amar, do escritor Carlos Drummond de Andrade, faça análise identificando o assunto e os elementos da narrativa. Bom, ele quer, então, o assunto e os elementos da narrativa, né? Então, daí nos elementos da narrativa eu dividi aqui, entre os 5, né? O assunto, basicamente, aí é o amor, então é uma história para fazer toda uma ilustração, né? Uma metáfora sobre o amor. E depois, nos elementos da narrativa, a gente tem como tempo as manhãs, então ele não dá indicações, falta um ponto aqui, ele não dá indicações aí muito precisas de tempo, só que a gente tem aqui o jardineiro fazia isso durante as manhãs, o espaço é o jardim, os personagens tem o jardineiro, o girassol, outras flores, o dono do jardim, o foco narrativo é a terceira pessoa, o enredo, né? A gente tem que o jardineiro cuida do, assim, bem resumido, né? O jardineiro cuida do girassol, o girassol esnoba ele, o dono do jardim manda o homem embora, as flores ficam tristes, né? Tem mais alguns detalhes, mas eu coloquei só o básico mesmo. 3. Em relação ao texto 1, pode-se afirmar que esse texto se caracteriza como gênero textual, vamos chamar de A, B, C e D, né? A. Crônica, pois aborda uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa no dia a dia, com tom humorístico. B. Conto, pois é uma narrativa curta que pode acontecer na vida das personagens, porém não é comum que ocorra com qualquer um. Tem caráter real ou fantástico, o tempo pode ser cronológico ou psicológico. C. Memórias, pois aborda as recordações dos dois personagens principais. D. Romance, já que é um texto longo, tanto na quantidade de acontecimentos narrados quanto no tempo em que se desenrola o enredo. Bom, aqui a gente tem então uma crônica, tá? Que está falando aí de uma situação cotidiana, né? Tem um tom assim de metáfora mesmo para falar sobre o amor e tal, mas a alternativa correta então seria a primeira, né? 4. Em relação ao texto 2, pode-se afirmar que esse texto se caracteriza como gênero textual A. Crônica, pois aborda uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa no dia a dia. B. Conto, pois é uma narrativa curta que pode acontecer na vida das personagens, porém não é comum que ocorra com qualquer um. Tem caráter real ou fantástico e o tempo pode ser cronológico ou psicológico. C. Memórias, pois aborda as recordações dos dois personagens principais. D. Romance, já que é um texto longo, tanto na quantidade de acontecimentos narrados quanto no tempo em que se desenrola o enredo. E E. Texto suporte da peça teatral que traz informações e esclarecimentos acerca do texto que será encenado. O texto 2 é esse aqui, ó, tá? Que vai falar, né, sobre o que dá realmente uma base aí sobre o texto do Romeu e Julieta, né? Tem um trechinho aí, né, do coro, né, falando, e tem também aí algumas informações para basear a leitura de quem está acompanhando esse texto teatral. Então, portanto, aqui na 4, a alternativa correta é essa última, que seria tipo a letra E, né, texto suporte da peça teatral. 5. Responda oralmente aos questionamentos a seguir. O que mais lhe chama a atenção nos textos 1 e 2? Em sua opinião, com base no texto 1, como você avalia o comportamento do girassol? Por quê? A leitura do texto 2 foi suficiente para a compreensão do assunto e a quais gêneros pertencem esses textos? Aqui ele fala para responder oralmente, aí depende da adaptação do professor de vocês, se eles querem de repente que vocês respondam isso por escrito, tá? Os primeiros tópicos, eles são pessoais e esse último tópico pertence a esses textos, a gente já respondeu aí na questão 3 e na questão 4 qual que é o gênero de cada um deles, tá? Depois, na A, que semelhanças e diferenças há entre o texto Maneira de Amar, de Carlos Drummond de Andrade, e o texto 2, prólogo, da peça teatral Romeu e Julieta.
Bom, como semelhanças, a gente tem ali elementos da narrativa, né, que tem tanto no texto do Drummond quanto no texto desse prólogo aí da peça do Romeu e Julieta. Já como diferenças, a gente tem a estrutura, né? Então a estrutura dos textos é diferente, a época em que eles foram escritos é diferente, o objetivo é diferente. Então, de uma maneira resumida, esses são alguns pontos apontando semelhanças e diferenças. B. O assunto tratado nesses textos desperta para uma reflexão sobre. Bom, ele quer saber aqui, né, o que dá para refletir sobre os textos. No caso dos dois textos, tanto do Romeu e Julieta ali quanto o do Jardineiro, a gente percebe que tem ali uma reflexão sobre o amor, né? E aí, nos casos, ele está refletindo sobre o amor, debatendo o amor, questionando, né, o amor. E no caso do Romeu e Julieta, tem uma separação, eles não conseguem ficar juntos, né? Eles acabam morrendo no final. No caso do texto do jardineiro, do girassol, tem também uma separação entre o jardineiro e o girassol e o jardineiro e as flores, né? Então, é para essa reflexão que a gente é levado, né? De maneiras diferentes. Nos dois textos a gente pode fazer essa reflexão sobre o amor e sobre a separação. Bom, é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal. Compartilha com os seus amigos e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!